Você já sentiu que, mesmo após uma grande perda, há algo maior te chamando para seguir em frente? O que seria esse algo e como encontrá-lo? Essas perguntas não são apenas reflexões passageiras. Elas tocam o âmago do que significa ser humano, especialmente quando estamos diante de momentos de dor, luto ou incerteza. Hoje, vamos explorar juntos o conceito de propósito, algo que vai muito além de metas ou conquistas materiais. Propósito é sobre significado, sobre o que nos faz sentir vivos e conectados ao mundo. Por que buscamos propósito, especialmente após perdas ou momentos de dor? Quando perdemos alguém importante, muitas vezes sentimos um vazio profundo, como se parte de nós tivesse ido embora junto. Mas, curiosamente, esse vazio também pode ser um espaço fértil. Ele nos convida a refletir sobre quem somos agora e qual é o nosso papel neste mundo. Talvez você esteja aqui hoje porque sente que precisa redescobrir seu lugar, ou talvez porque deseja entender como transformar sua dor em algo maior. E isso é exatamente o que vamos fazer. Neste vídeo, vamos explorar juntos o que significa ter um propósito, como descobrir o seu e como integrá-lo à sua rotina diária, mesmo nos momentos mais difíceis. Não importa onde você está agora, nem quais desafios enfrentou. Ao final deste vídeo, você terá ferramentas práticas, insights profundos e, acima de tudo, uma nova perspectiva sobre como reconectar-se consigo mesmo e com o sentido da vida. Propósito não é sobre encontrar algo grandioso, é sobre redescobrir o valor de quem você já é. Então, o que é propósito? Muitas pessoas confundem propósito com sucesso, realizações ou até mesmo sonhos. Mas propósito não é sobre o que você faz. Ele vai muito além disso. Propósito é sobre quem você é. Imagine um farol no meio de uma tempestade. Ele não escolhe quando brilhar ou para quem iluminar. Ele simplesmente existe para guiar os barcos perdidos no escuro. Da mesma forma, o propósito é essa luz interna que nos orienta, especialmente quando estamos perdidos. Ele nos dá direção, mesmo quando o caminho parece incerto. Mas por que buscamos propósito, especialmente após momentos de perda? Quando passamos por uma grande dor, como a morte de um ente querido, frequentemente nos pegamos questionando o sentido das coisas. Por que isso aconteceu? Qual é o meu papel agora? Esse tipo de pergunta é natural. Afinal, quando algo que antes dava sentido à nossa vida desaparece, precisamos reorganizar nossas prioridades. O propósito surge como uma resposta possível a essa crise de significado. Ele nos ajuda a responder o que realmente importa agora. Vamos pensar em um exemplo cotidiano. Imagine uma mulher que perdeu seu marido repentinamente. Nos primeiros meses, ela se sente completamente perdida, como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. Mas aos poucos, ela começa a perceber que ainda há coisas que a movem. Cuidar dos filhos, ajudar outras viúvas que estão passando pelo mesmo processo, ou até mesmo dedicar-se a um hobby que sempre amou, mas nunca teve tempo para praticar. Essas pequenas chamas de motivação começam a apontar para algo maior, um novo sentido para a sua vida. E aqui vai uma pergunta para você refletir. O que realmente te move agora? Será que suas antigas motivações ainda fazem sentido? Talvez você tenha perdido algo ou alguém importante recentemente. Ou talvez esteja simplesmente sentindo que sua vida atual não reflete quem você realmente é. Seja qual for o caso, essa sensação de desconexão é um convite para olhar mais profundamente para dentro de si. Para tornar isso mais claro, pense na história de João. Após perder o emprego, durante uma crise econômica, ele se viu sem rumo. Durante anos, sua identidade estava atrelada à carreira. Mas ao longo do tempo, ele começou a perceber que sua verdadeira paixão era ensinar.
Ele decidiu dar aulas voluntárias em sua comunidade e, pela primeira vez em anos, sentiu que estava contribuindo de maneira significativa. Esse é o poder do propósito. Ele nos ajuda a reconectar com aquilo que realmente importa. Propósito não é algo que aparece do nada. Ele é construído a partir de nossas experiências, valores e conexões. E conforme avançarmos neste vídeo, você verá como é possível descobrir o seu e integrá-lo à sua vida de maneira prática e sustentável. Propósito não é um destino final, é uma jornada contínua. E essa jornada começa com um único passo: olhar para dentro de si mesmo. Agora quero que você pense em um momento específico da sua vida em que se sentiu verdadeiramente realizado ou pleno. Pode ser algo simples, como ajudar alguém, terminar um projeto ou até mesmo passar um tempo com pessoas que você ama. O que esse momento revela sobre você? O que ele diz sobre o que te motiva? Essa reflexão é importante porque muitas vezes ignoramos esses momentos pensando que eles são apenas circunstâncias passageiras, mas eles podem ser pistas valiosas para entender seu propósito. Eles mostram o que ressoa com sua essência mais profunda. Antes de seguirmos em frente, gostaria que você fizesse uma breve pausa. Feche os olhos, respire fundo e pense: quais são as coisas que me fazem sentir vivo? Não precisa ser nada grandioso. Às vezes, o propósito está nas pequenas ações que realizamos todos os dias, como sorrir para um estranho ou preparar uma refeição para alguém que amamos. Esses pequenos gestos podem ser a base de algo muito maior. Propósito também não é algo estático. Ele pode mudar ao longo da vida, dependendo das nossas experiências e dos desafios que enfrentamos. E isso é normal. A chave é permanecer aberto e curioso, permitindo que sua jornada evolua naturalmente. Como um rio que flui, seu propósito pode ser desviado por pedras e obstáculos, mas ele sempre encontrará seu caminho. E aqui vai uma provocação final para este bloco. E se seu propósito não fosse algo que você busca lá fora, mas algo que já está dentro de você, esperando para ser reconhecido? Pense nisso enquanto avançamos para o próximo tópico, onde vamos explorar ferramentas práticas para descobrir seu propósito. Agora que entendemos o que é propósito e por que ele importa, chegou o momento de explorar ferramentas concretas que podem ajudá-lo a descobrir o seu. Esses exercícios não são apenas teóricos. Eles foram projetados para serem aplicados no seu dia a dia, oferecendo insights valiosos sobre quem você é e o que realmente importa para você. O primeiro passo é mergulhar em técnicas de autoconhecimento. Um dos exercícios mais poderosos que podemos fazer é identificar os momentos em que nos sentimos mais vivos ou realizados. Pegue uma folha de papel ou abra uma nota no celular e escreva 3 situações específicas em que você se sentiu plenamente presente e motivado. Pode ser algo simples, como ajudar um amigo em dificuldade, terminar um projeto criativo ou até mesmo passar um tempo ao ar livre. Agora, olhe para esses momentos e pergunte-se: o que eles têm em comum? Quais valores ou qualidades estão presentes em cada um deles? Esse exercício pode revelar pistas importantes sobre o que verdadeiramente te move. Outra técnica poderosa é identificar seus valores centrais. Pergunte-se: se eu fosse lembrado por apenas uma coisa, o que gostaria que fosse? Seria compaixão, criatividade, resiliência? Esses valores são como as raízes de uma árvore. Eles sustentam tudo o que você faz e definem o terreno onde seu propósito pode florescer. Ao alinhar suas ações diárias com esses valores, você começa a criar uma vida que reflete sua essência mais profunda. Mas descobrir propósito não é apenas um processo racional. Ele também envolve escutar sua intuição e sua espiritualidade. Para muitas pessoas, a conexão com algo maior
seja através da religião, da meditação ou da contemplação da natureza, desempenha um papel crucial na jornada de encontrar significado. Imagine que você está limpando um espelho empoeirado. Cada camada de poeira removida revela um pouco mais do seu reflexo. Da mesma forma, práticas espirituais podem ajudá-lo a remover as distrações externas e acessar a sabedoria interna que já existe dentro de você. Vamos explorar um exemplo para tornar isso mais claro. Maria era uma mulher que sempre se considerou apenas uma dona de casa. Após perder seu marido, ela começou a frequentar um grupo de meditação local. Lá, ela percebeu que tinha uma habilidade natural para ouvir e confortar outras pessoas. Com o tempo, ela decidiu se voluntariar em uma instituição que apoia viúvas. Esse trabalho trouxe um novo sentido à sua vida, porque ela estava alinhada com seus valores de compaixão e serviço. A espiritualidade foi a chave que abriu essa porta para ela. E aqui vai uma pergunta inesperada para você. E se seu propósito não fosse algo que você encontra, mas algo que você já carrega dentro de si desde sempre? Talvez ele esteja esperando que você simplesmente preste atenção. Talvez ele já tenha se manifestado em pequenos gestos que você considera insignificantes, mas que, na verdade, são riquíssimos em significado. Para solidificar esse aprendizado, quero propor outro exercício. Pense em algo que você faria gratuitamente, sem qualquer recompensa financeira ou reconhecimento externo. Pode ser algo como ensinar, escrever, cuidar de plantas ou até mesmo cozinhar para os outros. O que isso diz sobre você? Como essa atividade pode ser ampliada ou integrada à sua vida cotidiana? Agora, faça uma pausa, respire fundo e reflita sobre isso. Não há pressa. Permita-se sentir curiosidade sobre as respostas que surgirem. Lembre-se, propósito não precisa ser algo grandioso ou complicado. Muitas vezes, ele está nas coisas mais simples e genuínas que fazemos todos os dias. Antes de avançarmos, quero destacar que a jornada de descoberta do propósito não é linear. Às vezes, você pode se sentir perdido novamente, como se tivesse dado um passo para trás. Mas isso faz parte do processo. Propósito não é um destino fixo. Ele é uma conversa contínua consigo mesmo. E essa conversa pode evoluir conforme você cresce e enfrenta novos desafios. Por fim, lembre-se de que a busca pelo propósito não precisa ser solitária. Conexões humanas desempenham um papel fundamental nessa jornada. Conversar com amigos, mentores ou até mesmo desconhecidos pode trazer novas perspectivas e inspirações. E conforme veremos no próximo bloco, essas conexões também são fundamentais para construir um propósito sustentável e realista. Agora quero que você pense em um momento específico da sua vida em que sentiu que estava contribuindo para algo maior do que você mesmo. Pode ser algo pequeno, como ajudar alguém a atravessar a rua, ou algo maior, como liderar uma iniciativa comunitária. O que esse momento revela sobre suas habilidades e valores? Como ele pode ser um ponto de partida para algo ainda maior? Propósito também pode ser encontrado nas sombras do nosso passado. Às vezes, nossos maiores desafios ou perdas podem apontar para o que realmente importa. Por exemplo, alguém que enfrentou dificuldades financeiras pode descobrir um propósito em educar outros sobre finanças pessoais. Alguém que superou uma doença pode encontrar significado em apoiar pacientes e suas famílias. Esses exemplos mostram que propósito não surge do vazio. Ele é moldado pelas experiências que vivemos. E aqui vai uma provocação final para este bloco. E se o propósito fosse menos sobre descobrir e mais sobre criar? E se em vez de procurar algo pronto, você pudesse construir o seu propósito aos poucos, através das escolhas que faz todos os dias?
Pense nisso enquanto avançamos para o próximo tópico, onde vamos explorar como transformar essas ideias em ações práticas e sustentáveis. Chegamos agora a uma etapa crucial da nossa jornada. Descobrir o propósito é apenas o começo. O verdadeiro desafio está em transformá-lo em algo sustentável e realista. Algo que possa ser vivido no dia a dia, mesmo quando as circunstâncias não são ideais. Propósito não precisa ser grandioso ou espetacular. Ele pode ser simples, discreto, mas profundamente significativo. A chave está em alinhá-lo aos seus valores pessoais e integrá-lo à sua rotina de maneira prática. Comecemos com um ponto fundamental: como alinhar propósito com valores pessoais. Imagine que seus valores são os pilares de uma casa. Sem eles, qualquer construção que você tente erguer estará fadada a ruir. Então, pergunte-se: quais são os princípios que guiam minha vida? Se você valoriza a compaixão, como pode incorporá-la nas pequenas interações do dia a dia? Talvez seja ouvindo mais atentamente um colega de trabalho ou ajudando um vizinho sem esperar nada em troca. Se você valoriza a criatividade, como pode expressá-la mesmo em momentos de pressão ou cansaço? Pode ser escrevendo algumas linhas no diário, desenhando ou até cozinhando de forma inovadora. Quando seu propósito está alinhado aos seus valores, ele se torna natural, como respirar. Mas aqui vai uma pergunta provocativa. O que acontece quando seus valores entram em conflito com as demandas da vida cotidiana? Por exemplo, imagine alguém que valoriza profundamente a família, mas tem um trabalho que exige longas horas de dedicação. Como equilibrar essas duas forças? A resposta está na jornada do pequeno passo. Propósito não exige transformações radicais da noite para o dia. Ele cresce gradualmente, como o riacho que se torna rio. Um gesto pequeno, como ligar para um ente querido durante o intervalo do almoço, já é um passo na direção certa. O importante é manter a consistência, mesmo que os avanços pareçam mínimos. Para ilustrar isso, pense na história de Ana. Ela era uma jovem que sonhava em ser escritora, mas suas obrigações diárias, trabalho, contas, cuidar da casa, pareciam sufocar esse desejo. Em vez de abandonar seu propósito, ela decidiu dedicar apenas 15 minutos por dia para escrever. No início parecia insignificante, mas ao longo dos meses, esses pequenos momentos se acumularam. Ela começou a publicar textos em um blog e, eventualmente, recebeu convites para palestras e workshops. Ana descobriu que seu propósito não precisava ser grandioso desde o início. Ele podia crescer aos poucos, enquanto ela continuava cumprindo suas responsabilidades. Agora, faça uma pausa e reflita. Quais são as áreas da sua vida onde você sente que está negligenciando seus valores? O que você pode fazer hoje, mesmo que seja algo pequeno, para trazer mais alinhamento entre quem você é e o que faz? Lembre-se de que propósito não é sobre perfeição, é sobre progresso. Outro aspecto importante é reconhecer que propósito não precisa ser algo único ou imutável. Muitas pessoas caem na armadilha de acreditar que devem encontrar uma única coisa que defina suas vidas. Na verdade, propósito pode ser multifacetado. Você pode ter um propósito relacionado à sua carreira, outro conectado à sua família e outro vinculado à sua espiritualidade. Essas dimensões não precisam competir entre si, elas podem coexistir e se complementar. Por exemplo, alguém pode encontrar significado em ser um bom pai, em contribuir para a comunidade através do voluntariado e em cultivar a calma interior por meio da meditação. Propósito é como um mosaico. Cada pequena peça contribui para formar uma imagem maior. E aqui vai outra provocação. E se o propósito fosse menos sobre fazer e mais sobre ser?
Muitas vezes, nos colocamos sob pressão para alcançar grandes conquistas, como se elas fossem a prova definitiva de que estamos no caminho certo. Mas e se o verdadeiro propósito estiver em quem você escolhe ser todos os dias? Ser paciente, ser gentil, ser curioso. Essas qualidades podem ser vividas independentemente das circunstâncias externas. Um conceito menos conhecido, mas extremamente relevante, vem da psicologia analítica de Carl Jung, a ideia de ânima e ânimos. Para Jung, todos nós carregamos aspectos masculinos e femininos em nossa psique, independentemente de nosso gênero. Anima representa nossas qualidades receptivas, emocionais e intuitivas, enquanto o ânimos simboliza nossas qualidades ativas, lógicas e assertivas. Quando buscamos propósito, muitas vezes estamos tentando harmonizar essas energias internas. Por exemplo, alguém que sempre priorizou a lógica e a produtividade pode descobrir que seu propósito envolve desenvolver mais empatia e conexão emocional. Esse processo de integração pode ser uma fonte poderosa de crescimento pessoal. Antes de avançarmos, quero propor um exercício prático. Pegue uma folha de papel e divida-a em 2 colunas. Na primeira, liste todas as atividades que você realiza regularmente, no trabalho, em casa, com amigos. Na segunda, anote como cada uma dessas atividades reflete ou contraria seus valores pessoais. Esse exercício pode ajudar a identificar áreas onde você pode ajustar seu comportamento para viver de forma mais alinhada com seu propósito. Por fim, lembre-se de que propósito não é algo que você alcança e depois esquece. Ele é dinâmico, como um rio que muda de curso ao longo do tempo. Às vezes, você pode sentir que está perdendo o rumo, mas isso não significa que falhou. Significa apenas que está evoluindo, redescobrindo o que importa conforme enfrenta novos desafios e experiências. E essa evolução é parte essencial da jornada. Como veremos no próximo bloco, viver o propósito não é apenas sobre descobrir o que realmente importa. É sobre integrar esse significado à sua rotina diária, mesmo nos momentos mais difíceis. Agora que já exploramos como descobrir e construir um propósito sustentável, chegou o momento de falar sobre como viver esse propósito no dia a dia. Propósito não é algo que existe apenas em nossos pensamentos ou reflexões. Ele precisa ser integrado à nossa rotina, mesmo nos momentos mais desafiadores. Afinal, é nas pequenas ações cotidianas que encontramos a verdadeira essência do significado. Comecemos com uma pergunta provocativa. Como manter-se motivado quando a vida parece conspirar contra você? Todos nós enfrentamos dias difíceis, momentos em que o cansaço, a frustração ou até mesmo o luto ameaçam nos afastar do caminho que escolhemos. Nesses momentos, a chave está em criar rituais simples que te conectem ao seu propósito. Pode ser algo tão pequeno quanto escrever 3 coisas pelas quais você é grato antes de dormir ou reservar 5 minutos pela manhã para meditar. Esses pequenos hábitos funcionam como âncoras, mantendo você ancorado ao que realmente importa, mesmo quando as tempestades da vida tentam desviar seu foco. Para ilustrar isso, pense na história de Carlos. Após perder o emprego durante uma crise econômica, ele se viu tomado por sentimentos de fracasso e desesperança. Mas, em vez de se render à negatividade, ele decidiu dedicar 1 hora por dia para ajudar outras pessoas que estavam passando por dificuldades semelhantes. Ele começou compartilhando conselhos em grupos online e, aos poucos, percebeu que essa conexão o fazia sentir útil novamente. Esse ritual diário não apenas o manteve motivado, mas também reforçou sua identidade como alguém que contribui para o bem-estar dos outros. Ele descobriu que propósito não precisa ser grandioso. Às vezes, basta estar presente para os outros. Mas como podemos garantir que esses rituais sejam consistentes?
Aqui vai uma técnica prática. Associe seu propósito a atividades que você já realiza todos os dias. Por exemplo, se você valoriza a conexão humana, pode transformar uma simples ida ao mercado em uma oportunidade para sorrir para um estranho ou perguntar como o caixa está se sentindo. Se você valoriza a criatividade, pode usar o tempo no transporte público para observar o mundo ao seu redor e buscar inspiração. Quando o propósito é integrado às tarefas cotidianas, ele se torna parte natural da sua vida, em vez de algo que exige esforço extra. Agora, faça uma pausa e reflita. Quais são as atividades que você realiza todos os dias, sem pensar muito nelas? Como você poderia transformá-las em momentos de conexão com seu propósito? Lembre-se de que propósito não precisa ser algo separado da sua rotina. Ele pode ser encontrado nas coisas mais simples, como preparar uma refeição para alguém que ama ou escutar atentamente um amigo que precisa desabafar. Outro aspecto fundamental é o papel das conexões humanas. Propósito raramente é vivido de forma isolada. Muitas vezes, ele se manifesta através das relações que cultivamos e das contribuições que fazemos para algo maior do que nós mesmos. Pense em uma árvore. Suas raízes estão profundamente conectadas ao solo, mas seus galhos se estendem para o céu. Da mesma forma, nosso propósito muitas vezes encontra expressão ao ajudarmos os outros. Isso pode ser algo direto, como voluntariado ou mentoria, ou algo mais sutil, como oferecer apoio emocional a um colega de trabalho. Quando nos conectamos com os outros de maneira genuína, ampliamos o impacto do nosso propósito. E aqui vai outra provocação. E se o maior obstáculo para viver seu propósito fosse a expectativa de perfeição? Muitas vezes, colocamos uma pressão desnecessária sobre nós mesmos, acreditando que precisamos fazer tudo certo para honrar nosso propósito. Na verdade, o caminho do propósito é cheio de imperfeições, erros e recomeços. O importante não é ser perfeito, é continuar tentando. Mesmo nos dias em que você se sente distante do seu propósito, lembre-se de que cada pequeno passo conta. Um gesto de bondade, uma palavra de encorajamento, essas coisas podem parecer insignificantes, mas têm o poder de transformar tanto a sua vida quanto a dos outros. Um exemplo poderoso dessa ideia vem da história de Laura. Após perder sua mãe, ela se sentiu completamente perdida, incapaz de encontrar sentido em sua rotina. Foi então que ela decidiu começar a cuidar de um jardim em sua casa. A princípio, era apenas uma forma de ocupar o tempo, mas aos poucos ela percebeu que o ato de plantar e cuidar das flores a conectava à memória de sua mãe, que sempre amou a natureza. Além disso, ela começou a doar algumas das plantas que cultivava para amigos e vizinhos. Esse pequeno gesto trouxe alegria para outras pessoas e ajudou Laura a redescobrir seu lugar no mundo. Ela aprendeu que propósito não precisa ser algo monumental. Às vezes, ele floresce em silêncio, como uma planta que cresce lentamente. Antes de concluirmos este bloco, proponho um exercício final. Pegue um caderno ou abra uma nota no celular e escreva uma lista de 3 coisas que você pode fazer hoje para viver seu propósito. Não precisam ser grandes ações. Podem ser gestos simples, como ligar para um amigo, ler um livro que te inspira, ou até mesmo dar um passeio ao ar livre para refletir sobre sua jornada. O importante é agir, mesmo que seja de forma modesta. Por fim, lembre-se de que viver o propósito é um processo contínuo. Ele não é algo que você alcança e depois esquece. É uma conversa diária consigo mesmo, uma escolha renovada todos os dias. E essa escolha não precisa ser dramática ou complicada. Pode ser tão simples quanto decidir ser mais presente, mais gentil ou mais curioso. Propósito é sobre quem você decide ser, independentemente das circunstâncias externas. Chegamos
ao momento de encerrar nossa jornada juntos. Mas antes de nos despedirmos, quero convidá-lo a refletir sobre tudo o que exploramos até aqui. Propósito não é algo distante ou inalcançável. Ele está profundamente conectado à sua essência e pode ser vivido no dia a dia, mesmo nos momentos mais simples. Ao longo deste vídeo, mergulhamos no significado do propósito, aprendemos ferramentas práticas para descobri-lo, discutimos como construí-lo de forma sustentável e realista e exploramos como integrá-lo à nossa rotina diária. Agora é hora de consolidar esses aprendizados e traçar um caminho claro para seguir em frente. Vamos começar revisitando os principais insights. Primeiro, propósito não é sobre metas grandiosas ou conquistas externas. Ele é sobre significado, sobre o que te faz sentir vivo e conectado ao mundo. Segundo, descobrir propósito exige autoconhecimento. É preciso olhar para dentro, identificar seus valores e reconhecer os momentos em que você se sentiu mais realizado. Terceiro, propósito não precisa ser perfeito ou imutável. Ele pode evoluir com o tempo, adaptando-se às mudanças da vida. E, por fim, viver o propósito é uma escolha diária, uma prática que pode ser incorporada às pequenas ações do cotidiano. Agora quero que você pense em um único passo que pode dar hoje para trazer mais propósito à sua vida. Não precisa ser algo grande ou complicado. Pode ser tão simples quanto reservar 5 minutos para escrever sobre o que realmente importa para você ou ligar para alguém que você ama. O importante é agir, porque é na ação que o propósito ganha vida. Lembre-se de que cada gesto, por menor que seja, contribui para o mosaico maior do seu significado pessoal. Mas aqui vai uma provocação final. E se o verdadeiro poder do propósito estivesse menos em encontrá-lo e mais em vivê-lo? Muitas vezes, passamos tanto tempo buscando respostas externas que esquecemos que o propósito já está dentro de nós, esperando para ser expresso. Ele não é algo que você alcança no futuro. Ele é algo que você pode experimentar agora, neste exato momento. Basta estar presente, atento e disposto a conectar-se com o que realmente importa. Para inspirar ainda mais essa reflexão, gostaria de compartilhar uma breve história. João era um homem que sempre acreditou que seu propósito seria algo extraordinário, algo que mudaria o mundo. Por anos, ele esperou pelo momento certo, pela oportunidade perfeita. Mas, aos 60 anos, após perder sua esposa, ele percebeu que seu propósito não era algo que aconteceria no futuro. Ele estava ali, no presente, nas conversas que ele tinha com seus netos, nas memórias que ele compartilhava sobre sua esposa e nas pequenas alegrias que ele encontrava no dia a dia. Ele aprendeu que propósito não é sobre magnitude, mas sobre autenticidade. É sobre ser fiel a quem você é e ao impacto que deseja causar no mundo, independentemente do tamanho desse impacto. Antes de encerrarmos, quero deixar uma mensagem emocional e inspiradora. A vida é cheia de desafios, perdas e momentos de incerteza, mas também é cheia de possibilidades, conexões e significados esperando para serem descobertos. Seu propósito não precisa ser grandioso para ser valioso. Ele pode ser encontrado nas coisas mais simples, no sorriso que você oferece a um estranho, no carinho que você dedica a quem ama ou na curiosidade com que você enfrenta o desconhecido. Propósito é sobre viver com intenção, sobre escolher ser alguém que contribui, que cresce e que se conecta com o mundo de maneira genuína. E agora, uma última pergunta para você. O que você fará com tudo o que aprendeu hoje? Como usará essas ferramentas, reflexões e histórias para redescobrir ou fortalecer seu propósito? Lembre-se de que essa jornada não termina aqui. Ela continua todos os dias, em cada escolha que você faz. Por fim, lembre-se desta frase: propósito não
É algo que você busca lá fora. Ele já está aqui, dentro de você, esperando para ser reconhecido e vivido. Então dê o primeiro passo. Hoje. Agora.